Fala galera, Cid Omar Grana, sem grana e primeiramente Deus acima de tudo. Galera, mais um serviço concluído, graças a Deus, para quem acompanha meus vídeos. Essa casa aí foi a que eu concluí, reformei ela. Aí agora o dono me pediu para fazer o forro, eu fui lá resolver essa bronca aí, graças a Deus deu tudo certo. Vocês vão acompanhar aí no vídeo a finalização desse trabalho aí. Valeu pessoal, até a próxima se Deus permitir.